Já pode. Olá, hoje temos um evento especial. É a primeira vez que temos uma pessoa da comunidade que não um curador da comunidade a falar e esperamos agora que seja a primeira de muitos. Para mim, em particular, é altamente entusiasmante este tema porque eu sempre tive sistemas de notas toda a minha vida e o Zettelkasten só conhecia há pouco tempo, conhecia de nome, mas finalmente li o livro, How to Take Smart Notes, e já estava com muita vontade de criar isso no Notion. E apareceu a Vera na nossa comunidade de repente e convidámos logo para vir aqui falar-nos sobre o tema. E acho que podemos avançar, Vera. Uhum. Olá a todos. Eu vou tentar partilhar o meu ecrã, ver se funciona. Conseguem ver o meu ecrã? Uhum. Oh God, ok. Está tudo ok? Conseguem ver? Acho que conseguimos todos, no chat ninguém se queixou, por isso. Sim. Ok, então, como vocês sabem, hoje vamos falar sobre um sistema de tirar notas chamado Zettelkasten. E a primeira coisa que eu gostava de falar é porque é que precisamos de um sistema de tirar notas? Porque é que não podemos continuar a tirar notas no Apple Notes ou no Google Keynote, como é que se chama? Do Google ou tirar notas num caderno? Porque é que precisamos de um sistema? Porque é que isto é preciso? Então, como vocês sabem, no dia de hoje estamos sempre a ser bombardeados com informação por causa da internet, das redes sociais, e muita desta informação é muito fácil de entrar e depois sair logo a seguir, e coisas que vocês realmente se interessam acabam por se esquecer. E então é por isso que é super importante termos um sistema que nos faça lembrar as notas que querem com que nós nos conectamos. Então, um sistema de tirar notas é basicamente um sistema em que nós criamos um workflow entre a trazer informação de um meio, qualquer meio que seja um livro, um podcast ou um post na internet, e depois processar estas notas de maneira a que podemos acedê-las a qualquer altura e depois, para quem estiver interessado, processar estas notas também numa maneira em que podemos partilhar com o mundo. Por exemplo, pode ser um blog post, mas também pode chegar ao nível de ser um livro, por exemplo, ser uma coleção de notas tão grande que acaba por acabar por ser material para um livro mesmo. Então, o sistema que vamos falar hoje é o Zettelkasten, e este é um sistema criado por um senhor alemão. Ele chamava-se Niklas Luhmann, e a parte mais interessante que eu acho sobre ele, há muitas, mas a mais interessante é que ele estudou Direito, mas ele interessava-se tanto por Sociologia e lia tanto sobre o assunto que começou a tirar imensas notas na disciplina de Sociologia e com estas notas acabou por criar um artigo com um impacto tão grande na comunidade científica de Sociologia que eles convidaram a ser professor de Sociologia, apesar de não ter sido isso que ele estudou. Ou seja, tudo o que ele fez durante a carreira académica foi numa disciplina que nem estudou quando estava na universidade. Então, o Sr. Luhmann publicou 600 artigos e 50 livros durante a sua carreira e deixou 150 manuscritos que não ficaram acabados, e um deles tinha mais de 1000 páginas. E eu acho que isto, alguém fez as contas, e acho que ele escrevia em average 2 livros por ano durante toda a carreira. Por isso, o Sr. Luhmann era uma pessoa muito produtiva e que estava a criar conteúdo de alto nível num ritmo muito rápido. Estas notas que vocês veem aqui são as notas originais dele. Por isso, nós vamos daqui a bocadinho discutir o que é que ele incluía em cada uma das notas, mas aqui vocês já podem ver que... Vocês conseguem ver o meu rato quando eu mexo? Só para saber se eu estou a apontar ou se alguém está a ver ou não.
Sim, conseguimos. Ok. Então, vocês veem que aqui em cima tem uns números e depois se virem aqui tem um nome de alguém e uma data, por isso é como se fosse uma referência a outro artigo científico e depois temos algum texto. Por isso já temos algumas ideias do que é que ele incluía em cada uma das suas notas. E ele usava estes cartões. E depois ele colocava todos estes cartões nestas caixas de madeira e ele tinha todo um sistema em como não só escrever as notas, mas também como as estruturar neste sistema. Esta definição que eu tenho aqui foi uma definição de um website que eu depois vou partilhar convosco, em que, se vocês quiserem aprender mais sobre o sistema, basicamente toda a informação que vocês precisarem está neste website, por isso eu tirei de lá. E esta definição é que o Zettelkasten é uma ferramenta pessoal para pensar e escrever. A diferença entre este sistema e os outros é que ele cria uma rede de pensamento em vez de serem só notas arbitrárias de tamanhos diferentes e formas diferentes. Por isso, enfatiza a conexão entre as notas e não só a coleção de informação. E este sistema está baseado em 3 princípios-chave. Estes 3 princípios, 2 deles têm a ver com a maneira como vocês escrevem as vossas notas e o terceiro princípio tem a ver como vocês depois vão processar estas notas. Então, os 2 primeiros, o primeiro é pessoal, ou seja, cada uma das vossas notas tem que ser vossa. O vosso Zettelkasten não é de mais ninguém, por isso, quando vocês veem informação que gostavam de reter, vocês têm que escrever uma nota que se aplique a vocês, ou seja, que vocês leem a informação e é uma coisa, vocês escrevem essa nota nas vossas próprias palavras e não só fazer copy-paste. Depois, o segundo princípio é o princípio da atomicidade e basicamente isto é um nome um bocado se calhar complexo, mas na realidade não tem nada de complexo. Cada uma das notas que vocês criam só pode ter uma ideia ou um pedaço de informação. Ou seja, se vocês estiverem a escrever uma nota e passarem de um pensamento para outro, têm que criar uma nota nova. E isto torna-se super importante quando começamos a fazer o processamento da informação, que é o terceiro princípio. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo hypertext, mas basicamente um exemplo fácil de explicar é a Wikipédia. Se vocês estiverem a ler uma página da Wikipédia, sabem perfeitamente que se passarem numa palavra que não saibam o que é, podem carregar nessa palavra e de repente têm uma página nova cheia de informação sobre esse novo assunto. Na altura em que o Sr. Luhmann estava a fazer este sistema, isto ainda não existia e ele tinha que fazer tudo com cartões. E a maneira como ele fazia isto com cartões é que cada uma das notas tinha um número a identificar essa nota, que foi aquele número que nós vimos, e ele conectava umas notas com as outras através destes números de identificação. Por isso, este aqui é o princípio do processamento da informação neste sistema. Depois, eu encontrei esta frase aqui também do website, que diz que a Wikipédia não é uma ferramenta para pensarmos, é uma ferramenta para encontrarmos informação. Por isso, aqui é que está a grande diferença entre um sistema de notas, vamos chamar normal, e o sistema Zettelkasten. É que neste sistema vocês são constantemente relembrados que têm que pensar nas notas que estão a fazer. E quando chega à parte do hypertext, de terem que ligar umas notas com as outras, têm que realmente pensar onde é que isto se encaixa na vossa vida e no vosso sistema. Se vocês alguma vez pensarem, eu gosto imenso deste exemplo, quantas vezes alguém diz uma coisa qualquer e na vossa cabeça vocês lembram-se de um assunto completamente irrelevante, mas que por algum motivo vocês lembraram-se porque aquilo que a pessoa disse conectava alguma coisa que depois conectava ao que vocês se lembraram. Isto é basicamente o princípio deste sistema, é vocês lerem uma nota e através de verem as ligações conseguirem criar novas ideias. Depois, a estratégia que este sistema usa é uma estratégia chamada bottom-up. Por isso eu só vou introduzir rapidamente estes 2 termos, que é bottom-up e top-down. Então, eu vou começar com top-down,
que basicamente é de cima para baixo. Um exemplo muito fácil de explicar é um livro. Vamos imaginar um livro em que vocês querem escrever um livro e começam. A primeira coisa que fazem é decidirem o título. E depois de decidirem o título, vão decidir cada capítulo, o que é que vão falar no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e finalmente vão trabalhar no conteúdo de cada um desses capítulos. O sistema Zettelkasten não funciona dessa maneira. A maneira como funciona é exatamente o oposto, em que vocês tiram notas atómicas, ou seja, só com uma ideia, e à medida que vão tirando mais notas, vão percebendo que essas notas vão se aglomerando em ideias mais abrangentes. E este sistema continua-se a desenvolver e as ideias continuam a crescer e é um sistema ilimitado. Ou seja, se vocês quiserem explorar um bocado um tópico, podem ir naquela direção, se quiserem explorar mais outro, podem ir naquela direção, e é um sistema que realmente nunca acaba. E eu tenho que dizer também que o Zettelkasten é um sistema de tirar notas para a vida. Ou seja, o objetivo é vocês poderem utilizá-lo a qualquer momento da vossa vida e irem construindo à medida que a vida passa. Então, esta era mais ou menos a introdução. E depois eu ia passar para os estágios de criarmos notas, ou seja, como é que isto acontece em prática. Se calhar, antes de passarmos para essa parte, eu ia fazer uma pausa e perguntar se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário ou alguma coisa que não esteja ficado bem esclarecida antes de passarmos à próxima fase. Vera, se calhar, eu acho que não chegaste a falar porque é que começaste a utilizar o sistema. Ok. Pois, eu não falei nisso, nem me introduzi muito, por isso... Não, mas está ótimo e está altamente, está muito fluente, mas se calhar dar um bocadinho de contexto também é interessante. Isso, ok. Então, eu sou aluna de doutoramento e quando eu comecei a tirar o doutoramento, eu estava a ler imensos artigos científicos e a aprender muitos conceitos todos os dias, muitas ideias, e passado mais, se calhar, 3 meses, eu olhei para trás e pensei, o que é que eu tive a fazer estes 3 meses? E na realidade eu não tinha nada para demonstrar todo o meu trabalho que eu tinha feito em 3 meses, porque eu não tirei notas de basicamente nada. Ou eu ia fazendo highlights, se calhar ia tirar notas no iPad, todas bonitinhas, a explicar conceitos e tudo, mas na verdade não tinha nada concreto. E foi aí que eu pensei, ok, isto não pode continuar a ser assim, porque agora se alguém me pergunta uma coisa que eu li, primeiro, ou eu não me lembro, ou então não sei onde é que vou encontrar essa informação. Não faço ideia qual foi o artigo, não faço ideia de nada. Então foi aí que eu descobri o sistema Zettelkasten e comecei a utilizar no contexto académico, ou seja, cada ideia que eu aprendo nos artigos científicos eu transfiro para o meu Zettelkasten e para já ainda não cheguei à parte em que vou usar os meus pensamentos para relacionar essas ideias, porque é um assunto tão grande que demora algum tempo para chegarmos à parte em que vamos fazendo mais relações, mas acho que isso é mais ou menos a introdução. Ok, isso é interessante. Pegando um bocadinho nisso, há um criador que é o David Perel, que ele diz que normalmente não aceita projetos que não estejam já 80% feitos. E tem muito a ver com isso também, e eu também revejo-me não nos 80%, mas cá também dos sistemas de notas que tenho, quando vou escrever um artigo, grande parte do trabalho já está feito, porque já há interpretações minhas sobre o que li e basicamente é juntar as notas. Não é tão simples como isto, como é lógico, mas para além do ambiente mais académico, para quem produz muitos conteúdos também um bom sistema de notas, sendo este ou outro, é uma vantagem competitiva enorme. Exatamente, e eu tive que escrever mais ou menos 60 páginas em 2 meses, e por isso foi uma das alturas em que eu realmente pensei, ok, eu tenho que levar isto muito a sério e todas as notas têm que estar num sítio. Foi o momento em que, quando eu percebi eu vou ter que escrever sobre isto, foi o momento que eu pensei, ok, não há desculpas, tudo o que aprenderes tem que ir para o Zettelkasten. Mas diz-me uma coisa, Vera, tu começaste, ou seja, tu foste pesquisar,
descobriste o Zettelkasten e depois começaste a entrar nesse rabbit hole, mas houve ali algum clique no momento que disseste, epá, é isto, é claramente isto. Houve ali alguma ignição que te deu continuar? Uhum. Então, eu já usava o Notion há algum tempo e estava a usá-lo para o Project Management do doutoramento e para Task Management e essas coisas todas. Por isso, eu já estava muito familiarizada com o que o Notion podia fazer. E depois, eu não descobri o Zettelkasten porque estava a pesquisar sistemas de tirar notas. Eu estava a ver um vídeo no YouTube e apareceu o sistema e eu achei interessante. E depois fui ler sobre o assunto e continuei a ler até perceber exatamente de que se trata tudo. E quando eu comecei muito, muito pequenino. Eu não sabia como é que ia fazer isto no Notion, porque não há muitos vídeos ou não há muita informação na internet em como usar o Zettelkasten no Notion. Há mesmo quase nada. Então, eu comecei com quase nada. Eu comecei com só escrever a minha nota e eu sabia que tinha que fazer estas ligações, por isso criei uma relation com a mesma database para fazer relações entre as notas, mas foi o meu sistema que eu vou-vos mostrar daqui a bocado, foi um sistema que realmente foi evoluindo à medida que o tempo foi passando. Sempre que eu achava que precisava de uma função, eu ia criando à medida que o sistema ia evoluindo. Porque se vocês virem o meu Zettelkasten quando eu vos vou mostrar, tem imensas coisas que agora se calhar são inúteis, que eu fui aprendendo à medida que ia construindo. Não sei se isso respondeu à tua pergunta. Só uma nota antes de continuares, Vera, para as pessoas que estão a ouvir. Se ouvirem termos tipo roll-ups, databases e coisas que eventualmente não percebam, as pessoas estão a começar, depois no Discord perguntem que nós estamos lá para ajudar e há também muitos vídeos sobre isso, para deixarmos a Vera focar-se mais na essência do sistema. Exatamente. Há duas perguntas. Filipe está a dizer, como é que sabemos que a empresa, acho que é o Notion, não está a usar esse acúmulo de informação de todos os utilizadores para benefício próprio? Ok. Se for Notion, realmente eu não tenho resposta para isso. Eu acho que essa pergunta é muito abrangente para a sessão de hoje e acho que nenhum de nós pode responder pelo Notion. Por isso eu acho que, sinceramente, Filipe, se calhar essa pergunta tens mais de dirigir ao Notion para perceberes um bocadinho quais é que são as políticas deles de privacidade. Acho que, pelo menos, falo por mim, acho também por vocês, nenhum de nós está capacitado para te responder a essa pergunta. Assim como também não todo o Google ou da Apple, ou sabemos um pouco sobre a Apple proteger mais a privacidade do que o Google, até porque o melhor negócio não é vender publicidade. No caso do Notion, não, acho que nenhum de nós pode falar por eles e acho que é uma questão de os contactar se tens alguma dúvida. Concordo. Exatamente. Sim, por todos os efeitos, só uma nota. Seria um tiro no pé se o Notion tivesse alguma brecha, isto é uma opinião muito pessoal, mas uma brecha muito relativamente a questões de privacidade do conteúdo que é lá colocado, tendo em conta que é um knowledge management. Mas como Gustavo disse, que é também um knowledge management system. Mas como Gustavo disse, é realmente, nós não estamos em condições de responder a essa pergunta. Há mais duas. Então, é do Lourenço. O sistema de anotações, que então no Zettelkasten, é indicado para ser individual ou serve também para colaboração com outros? O Zettelkasten em si, o Zettelkasten, vamos chamar original, é um sistema pessoal, completamente pessoal, e o Sr. Luhmann até ia mais longe a dizer que só precisamos de um Zettelkasten na nossa vida inteira, ou seja, só há um Zettelkasten para tudo o que vocês queiram fazer na vossa vida, está tudo num Zettelkasten. Isso era o princípio que ele defendia. Mas agora, nós agora podemos jogar um bocadinho com o que ele nos ensinou, ou seja, no meu caso, não faz sentido absolutamente nenhum eu ter o mesmo Zettelkasten para o doutoramento e ter um Zettelkasten para a minha vida pessoal, porque o meu doutoramento é um assunto completamente distinto, por isso para mim faz imenso sentido ter dois Zettelkasten. Quanto à colaboração,
Eu, por acaso, vi, hoje estava a pesquisar sobre o assunto e vi alguém a fazer exatamente a mesma pergunta e eu fiquei a pensar um bocadinho sobre isso, mas ainda não tenho nenhuma resposta. Ainda não pensei o suficiente em como adaptar isto numa equipa, porque realmente o objetivo do Zettelkasten é nós conseguirmos usar os nossos próprios pensamentos nas nossas notas. E, obviamente, a pessoa que está do outro lado pode não seguir exatamente as mesmas linhas de pensamento. Por isso eu acho que seria um bocadinho difícil, mas não estou a dizer que seja impossível. Desculpa, só mais uma, que é mesmo é mais Notion em si. O sistema O sistema e o Notion permitem a captura de qualquer tipo de mídia, texto, áudio, vídeo, imagens, links, etc. Então, uma pergunta a saber se podemos importar a informação? Acho que é mais em si. O Notion, obviamente, dá para usar tipo texto, vídeos, qualquer coisa. Mas será que o Zettelkasten em si também inclui, sei lá, fotos ou vídeo é complicado, mas sim. Ok. Sim, basicamente isso tem a ver com o conteúdo da nota em si. Então, uma nota pode ser o que vocês quiserem. Pode ser uma imagem, pode ser uma bullet point list, pode ser o que vocês quiserem. É só uma representação do que é que aquela nota tem para vocês. Não tem nenhuma restrição nesse sentido. A única restrição é realmente ser vocês interpretarem a informação e escreverem a vossa interpretação. Mas é basicamente isso. Não sei se respondi. Está tudo. Mas podes seguir. Ok, esta é a parte que eu acho mais interessante. Então, eu estou a construir, como alguns de vocês sabem, eu estou a construir um template do Zettelkasten, porque não é um sistema fácil de incorporar, especialmente no Notion, mas eu estou a tentar criar um template que seja acessível para qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa que não esteja muito familiarizada com o Zettelkasten. Este template ainda está inacabado, por isso há partes em que, se alguma coisa não funcionar, é por causa disso, ou se houver coisas que estão em falta, é porque ainda é work in progress. Mas temos o suficiente para eu vos explicar os diferentes passos do Zettelkasten. O template tem três partes importantes. Uma delas é as instruções. Esta é uma das partes em que a maior parte ainda está em falta, ainda tem que completar. Depois, o game é porque eu pensei qual será a maneira mais fácil de explicar a uma pessoa que é nova para o Zettelkasten como é que o processo se passa, e eu achei que esta ideia de um jogo era mais fácil de entender. E depois a terceira é Zettelkasten. Eu escrevi Here's Your Masterpiece, porque isto é só para terem uma visão de tudo o que já fizeram. É o mesmo com o Lumen, ir às caixas de madeira e ver o que é que está em cada gaveta e olhar para tudo. É só uma maneira de ir para essa vista. Eu não vou estar a falar muito sobre o template em si, mas mais no sistema. Então, quando entramos no jogo, temos o Step 1, que é tirar as notas. Este processo deve ser, para mim, é super importante que este processo seja o mais fácil possível, porque imaginem que vocês estão a ler um livro e querem estar a tirar notas. Não vão estar agora a ver qual é que vai ser a tag ou quais é que vão ser os links que vão fazer. Tem que ser uma coisa fácil, vocês só tiram a nota e está feito. Então, nesta vista aqui, eu pensei se calhar podemos fazer uma pequena demonstração. Por exemplo, vamos criar uma nova nota e vamos dizer o evento do Notion. Isto é o título da nota. Depois tem aqui uma relação para de onde é que esta informação veio, ou seja, se for um podcast, metem o episódio do podcast, ou se for um livro, metem o título do livro. Isto é uma database à parte. Então, vocês escolhem o título da nota. E esta parte do content é uma coisa que eu introduzi, porque eu acho que quando vocês tiram notas e abrem a nota e depois escrevem dentro,
quando estão a ver o Zettelkasten em si, não conseguem ter acesso à informação de cada nota sem terem que abrir cada uma individualmente. Então, esta parte do content, eu forço-me a ter que escrever um resumo daquela nota só numa frase, que caiba nesta vista, porque assim, quando eu estiver a ver o meu Zettelkasten, consigo ter uma ideia da informação que aquela nota quer demonstrar. Então, temos a source, o título, o conteúdo, e depois temos tags. O sistema de tags do Zettelkasten é um dos assuntos que podíamos estar aqui muito tempo a falar, porque o Sr. Luhmann dizia que neste sistema não existem categorias. Existem notas, existem links entre as notas, mas também podem existir tags. Só que as tags não são uma coisa que vocês usam a mesma tag 10.000 vezes. Só para terem uma ideia, no sistema dele, ele tinha milhares de notas, e no sistema dele, cada tag só estava ligada a uma ou duas notas. E o motivo para isto é que quando ele quisesse entrar no sistema, ele via, ok, este assunto desta tag está ligado a esta nota, isto é uma entrada, como se fosse uma porta para o sistema. Vocês entram naquela porta e depois daí vão ver as ligações daquela nota com outras e podem explorar essas ligações. Ou seja, o objetivo de uma tag não é colocarem a mesma tag em todas as notas, é ser exatamente muito específico com o assunto da tag. Mas, como eu disse, esse é um assunto que podemos estar muito tempo a falar e discutir. Depois tem Type of Note. Isto é outra coisa que eu tenho que introduzir, que é nos sistemas Zettelkasten existem diferentes tipos de notas. O primeiro é Fleeting Note. Eu estou a introduzir os termos caso vocês depois queiram ir pesquisar e saberem exatamente o que é cada coisa que eu vou explicar. Então, Fleeting Note é uma nota que ainda não foi processada, é só o primeiro rascunho da nota, ou seja, vocês não estão importados com estrutura ou com o que quer que seja, só estão a escrever a vossa nota. Por isso é Fleeting Note. Depois existe uma que é Literature Notes, e estas são as notas que vocês tiram quando estão a ler um livro, por exemplo. Todas estas notas são pertencentes àquele livro e o vosso pensamento não está muito envolvido, são só exatamente o que o autor quis dizer. E depois o terceiro tipo de notas são as notas permanentes, as Permanent Notes. E estas são as notas que vão para o vosso Zettelkasten, que já estão prontas, que se vocês daqui a 10 anos quiserem voltar e lerem a nota, vocês sabem exatamente o que é que aquela informação queria dizer. Mas nesta altura em que estamos a escrever a nossa nota, não queremos saber em nada disso, queremos só escrever o que tivermos que escrever, e o tipo de nota é Fleeting Note, que é mais comum. E depois de estarem contentes com o que escreveram aqui, com a vossa nota, vão clicar este botão, que é para tirar isto da inbox, porque já fizeram tudo o que tinham que fazer nesta etapa, e então a nota desaparece. E desaparece porque vai para o próximo estágio. Então vamos clicar aqui nesta seta e vamos passar para o estágio 2, que é visualizar e organizar. Então, aqui a database do Zettelkasten tem duas visualizações. A primeira chama-se Slipbox, que é basicamente a tradução em inglês de Zettelkasten. E aqui nesta visualização, todas as vossas notas vão aparecer aqui. E porquê é que nós estamos a fazer isto nesta fase? Porque agora que temos uma nota, vamos olhar para todas as nossas outras notas e ver onde é que isto se encaixa. Mais ou menos onde é que no sistema temos ideias que podem ser relacionadas. E também ver o conteúdo, porque muitas das vezes podemos estar a tirar uma nota que já tiramos antes. Por isso é também uma maneira de encontrar se temos alguns duplicados da mesma ideia. Depois de termos esta ideia do que se passa no nosso sistema, vamos então ao organizar. E se lembram do que eu vos falei sobre os Unique Identifiers, que o Luhmann usava para conectar as notas, para terem um nome para as notas. Aqui no meu sistema eu uso o Unique Identifier de uma maneira completamente diferente, porque o Notion deixa-nos criar estas ligações entre notas sem termos que precisar de ter um número específico para cada nota. Então, porque é que eu continuo a utilizar o Unique Identifier?
O Unique Identifier basicamente é a minha maneira de manter uma estrutura do Zettelkasten, ou seja, aqui temos estruturas diferentes de cada das notas e sempre que vocês conseguem perceber que aqui o 001 é uma nota mais abrangente, depois o 001A está dentro do 001, mas é um bocadinho menos abrangente e assim sucessivamente. Então, nesta parte do Organize, vamos, se ainda não tivemos posto uma tag, temos mais uma oportunidade para pôr a tag agora e vamos ver onde é que esta nota se encaixa. Por exemplo, se for aqui uma nota que se encaixa nesta nota maior aqui, vamos ver que esta aqui já está dentro daquela e esta também, por isso esta vai ser a seguinte. Por isso vamos dizer que já está no sítio certo. Então o nome que ela vai ter, vamos copiar aqui o nome de cima e em vez de ser o C vai ser a D, que é a nota exatamente a seguir. E para colocarem estes ícones é super fácil, vão adentro da nota e escolhem qual é o nível que vocês querem e ele automaticamente escolhe o ícone. E mais uma vez aqui temos os tipos de notas, por isso aqui conseguem ter uma ideia das notas que já foram processadas e daquelas que ainda não foram. Dá-vos mais ou menos uma ideia de como é que a informação neste específico tópico está a ser processada. Eu acho que fazia se calhar agora uma pausa e perguntar se vocês têm dúvidas, porque eu acho que isto está a ficar muito intenso. Está muito interessante, por acaso. Estou a gostar. Alguém tem alguma pergunta? Ainda não está nada no chat. Acho que ainda está tudo a pensar o que é que eu estou a dizer. Eu tenho umas perguntas, mas já deixava mais para o fim, que acho que será melhor eventualmente para essa fase. Ok. Eu estou a tentar pensar que se calhar nesta altura vamos voltar à nossa apresentação para falar um bocadinho sobre esta estrutura das notas antes de passarmos para a próxima fase. Porque eu tenho aqui... deixa eu ver o que é que... Ok. Basicamente a estrutura do Lumen é mais ou menos esta. Tem um bocadinho uma melhor visualização desta maneira do seguimento das notas e como vocês podem ver começa a 0, 1, 2, 3, depois se houver um assunto mais aprofundado da nota 1 fica um A, etc, etc. E o que é que eu tenho mais? Eu também tenho aqui porque é que nós utilizamos os Unique Identifiers, mas já falei um bocadinho sobre isso. Eu achava que eu tinha... Anyways, vamos continuar. Eu estava a ver se encontrava um sítio em que eu explicava cada um dos tipos de notas. Mas vamos passar. Vamos voltar aqui ao nosso game. Ok, eu acho que eu estou a tentar perceber o que é difícil para vocês perceberem, para tentar explicar antes de passar à próxima fase, que é porque senão depois ainda se torna mais complicado. Eu gostava só de mencionar, vamos abrir aqui e ver os diferentes níveis, porque aqui podemos ver também. Então, eu aqui tenho 5 níveis diferentes de notas. Quando eu tiro uma nota nova, normalmente é o nível 4, porque... Ok. Eu tenho a certeza que eu escrevi isto na parte da apresentação, por isso vamos tentar mais uma vez. Porque é mais fácil de eu ter uma representação do que só falar. Supostamente devia estar aqui Review and Organize. Types of notes. Voilà. Encontrei. Está na parte a seguir. Eu ia explicar isto um bocadinho mais à frente, mas se calhar é melhor explicar aqui. Estes são os 5 níveis das notas que eu utilizo.
E o que eu estive a falar até agora é basicamente as notas do nível 4 e do nível 5, que são as notas atómicas e que criamos os links entre elas. Tudo o que eu estive a falar agora é sobre este tipo de nota 4 e 5. O 4 é como se fosse um nível de uma nota de entrada, a primeira nota que vocês tomam, e o nível 5 é um nível, por exemplo, se quiserem fazer um comentário sobre essa nota ou se houver alguma informação complementar, então deixem um nível para explicarem melhor. Depois, todos os outros níveis, do 1 ao 3, são notas de estrutura, ou seja, são o nível mais alto deste tipo de note-taking system, porque quando temos várias notas do nível 4 e 5 que estão relacionadas, o que vamos fazer é juntá-las numa nota de um nível superior, ou seja, juntar todas estas ideias e criar tipo um parágrafo sobre estas coisas todas. E aqui deixa de ser uma nota atómica, porque estamos a juntar as notas atómicas e está a ficar uma coisa maior. E depois os outros dois níveis é exatamente a mesma coisa, mas vamos começar a juntar os parágrafos e depois a juntar os subcapítulos e depois a juntar capítulos. Por isso, estes três níveis de cima provavelmente só começam a acontecer quando já tiverem muitas notas no vosso sistema que consigam perceber onde é que elas se vão juntar e que ideias é que elas vão criar. Por isso, acho que mais ou menos esta parte explica. Estes nomes que vocês veem aqui são nomes também tirados do sistema do Zettelkasten. Structure Nodes, Hub Nodes e Forgetful Nodes são nomes arbitrários do sistema. Mas, como eu disse, quando vocês começam a tirar notas, é tudo o nível 4 e se for mais profundo, vamos criar numa do nível 5. Vamos voltar então para o nosso game. E agora podemos passar então para o passo 3. E aqui é quando começamos a processar a informação de cada uma das nossas notas. Se lembram de eu falar em Fleeting Notes e Literature Notes e Permanent Notes, aqui é a fase em que vocês já viram o que é que está no vosso sistema, já viram onde é que a informação se relaciona no vosso sistema e agora têm uma visão mais matura de onde é que esta informação se encaixa. Então, se calhar, querem voltar ao conteúdo que tinham escrito e mudar algumas coisas, escrever um bocadinho melhor, se calhar incluir um bocadinho mais de informação, se calhar tiveram tempo de pensar sobre o assunto e escrever mais alguma coisa, por isso esta parte vem um bocadinho mais à frente, porque já tiveram tempo de relacionar com as outras coisas e tudo. Por isso é basicamente isso. Aqui não tem nada de especial, é simplesmente vocês veem o conteúdo e se tiverem que editar, abrem a nota e mudam o que tiverem que mudar e é só isso. Depois, a parte do criar os links. Aqui é que vem uma parte mais complexa, porque isto é basicamente a razão pela qual estamos a usar o Zettelkasten, é porque conseguimos criar ligações entre as notas, é um dos princípios principais. E aqui sim, eu queria voltar à nossa apresentação, porque há uma grande diferença entre links e sequências de notas, porque acho que o sistema mais comum de tirar notas é escrevermos uma nota e depois a outra, e depois a outra, e depois juntar informação aqui, juntar informação ali, e é uma sequência. Ou seja, se uma nota puder estar em diferentes partes do vosso sistema, não conseguem fazer isto numa sequência, porque ela só pode estar num sítio, não pode estar em dois. Por isso, o problema da sequência de notas é que, exatamente isso, uma nota não consegue estar em vários sítios, tem que estar num sítio estática. Mas a parte boa desse tipo de sistema é que quando temos que escrever alguma coisa, nós não conseguimos, por exemplo, um mind map. Nós não conseguimos, se tivermos que explicar alguma coisa, tem que ter uma linearidade. Por isso, essa é a parte boa da sequência de notas, é que para escrever precisamos de uma linearidade e só podemos dizer uma coisa uma vez. Depois os links, é exatamente o oposto. Conseguimos ligar uma nota a vários sítios do sistema, mas por outro lado, quando tivemos que escrever, é um bocado mais complicado porque uma nota está ligada a todo lado. E este problema é basicamente resolvido quando criamos aquelas notas dos níveis acima.
Ou seja, aquela nota que eu estava a dizer, 3, 2 e 1, nós estamos a juntar as notas atómicas e fazer um parágrafo. Por isso, este processo é um processo gradual, ou seja, quando vocês tiverem que escrever alguma coisa ou que juntar estas notas, é uma coisa que acontece de maneira gradual e que o sistema em si vai proporcionar as condições para podermos escrever de forma linear. Se calhar eu fazia uma pausa agora para perguntar se há perguntas sobre esta parte. Para já não. Desculpa. Essa coisa dos links, então, é só tipo, no níveis, sei lá, 3, 2, 1? Ou pode ser também com 4 e 5? Ok, vamos passar. Eu vou já mostrar. Podemos já passar para o step 4. Então, eu tenho 4 propriedades de links. No sistema do Lumen ele só usava uma conexão, por isso uma nota conectava esta àquela e qualquer nota que fosse, e depois outra nota conectava ao que fosse. Só existia isso. Agora com o Notion podemos fazer coisas mais interessantes. Eu pessoalmente, para mim eu gosto de ver uma estrutura. Eu gosto de saber onde é que aquela nota vai estar no meu sistema. Por isso eu introduzi aqui o High Level e Lower Level em links, ou seja, todas as notas que tiverem aqui abaixo desse aqui for Zettel vão estar conectadas a essa mesma nota de nível superior. Por isso eu escolho sempre qual é a nota do nível acima e se for uma nota do nível mais elevado, quais são as notas que estão nos níveis abaixo. E para além desses dois tipos de links, eu faço também um link direcional, ou seja, das notas do nível 4 e 5 entre elas. Por isso, basicamente, tenho estas 4 propriedades, mas 2 delas são automáticas. Por exemplo, quando vocês escolhem o High Level, automaticamente o Notion vai, nessa nota de um nível superior, vai dizer quais é que foram as notas do nível inferior, e exatamente o mesmo com o Related. É bidirecional, ou seja, quando escolhem numa nota que é que ela está relacionada, na outra nota ele vai-vos dizer que foi relacionada àquela que acabamos de relacionar. Se faz algum sentido. Camille, diz-me se isso respondeu. Sim, respondeu. Só mais uma coisa, não é uma questão, mas o Luís está a dizer que não, por causa do screen sharing, não dá para ver muito bem a parte de baixo. Então, se quiser mostrar uma coisa específica, é só tipo, puxar para cima. Qualquer coisa que seja, sabe? Que faz um bundle assim. Ok, e eu meti também um bocadinho maior, fiz um bocadinho de zoom, caso alguém seja difícil de ver. Vera, então basicamente o que estás a dizer é que estes níveis já é algo que tu adicionaste, certo? Numa lógica quase teres um átomo, uma molécula, um organismo, não é? Que vão sendo conjuntos umas das outras. E interpretações, é isso? Sim, não. O Lumen utilizou notas de níveis superiores. Estes nomes aqui são nomes tirados do sistema dele, mas é um sistema um bocado confuso, pelo menos na minha perspectiva. Por exemplo, se vocês forem ler a informação sobre o sistema, a diferença entre a Forzettel e a Hubnode é tudo um bocado abstrato, não percebemos muito bem o que é que ele estava a fazer. Por isso, eu sei que ele estava a usar qualquer coisa do género de juntar as notas e ter estas hub notes, mas não percebemos exatamente como é que ele o estava a fazer. Então, ele não falou em nível 1, nível 2, nível 3. Essa parte do 1, 2, 3 fui eu que introduzi no meu sistema consoante eu fui utilizando. Por isso, eu decidi que eram 5, simplesmente porque no sistema que eu estou a utilizar acabei por precisar de 5. Mas eu tenho a certeza, por exemplo, que à medida que o meu sistema vai avançando, se calhar vou precisar de um nível 6. Mas isso é a parte boa do sistema, é que conseguimos ir maximizando sempre o sistema.
Então tu usaste a lógica linear, mantiveste isso, mas fizeste uma coisa mais granular, em que fazes vários níveis consoante o que tu necessitas, certo? Exatamente. E agora, este template em si não é exatamente igual ao meu sistema que eu vos vou mostrar. E eu acho que esta maneira que eu vos estou a falar agora é um bocadinho melhor. Porque já que estamos a falar nos diferentes níveis, eu vou passar ao próximo passo, que é produzir. E aqui é a parte em que nós vamos criar as notas de nível superior. E então, nesta parte de produzir, o que eu normalmente faço no meu sistema não é isto, mas o que eu acho que é mais lógico é, por exemplo, vamos imaginar que as 3 primeiras notas não estão aqui e só temos notas de nível 4 e 5. Vamos então criar uma nota de nível superior, vamos dar-lhe o nome e, para resumir a informação de todas essas notas, o que eu faria era entrar nesta nota aqui e o que eu normalmente faço é criar uma link database, se o meu computador quiser. Vamos fazer isto todos juntos. Vamos pôr aqui a database. Isto aqui é a parte que eu estava a dizer que já não faz parte de só tirar as notas, mas sim do processamento dessas notas para criarmos alguma coisa com elas. O que eu normalmente faço depois é vir aqui e filtrar para as notas que foram conectadas com esta de nível superior. Por isso vamos aqui e dizemos que a nota de nível superior é esta aqui que nós estamos a utilizar. Basicamente é colocar o que temos aqui em cima. Se vocês virem onde diz lower level, é basicamente só colocar essa informação, mas aqui, que depois vai me deixar ver numa visualização todo o conteúdo que eu tenho das notas que foram relacionadas a esta nota com um nível superior. Isto responde à tua pergunta? Desculpa, sim. Uhum. Estava aqui ligado, desligar o microfone, mas ainda fui a tempo de responder. Faz mal. Pronto, então a parte de produzir, que é a última parte, é basicamente isso. É vocês verem quais são as notas que fazem sentido estar juntas, criar uma nota de nível superior. Depois, nem precisam de fazer link database, podem só ver as notas que estão aqui em cima, mas eu prefiro ver o que está dentro de cada nota, em vez de estar a clicar todas as vezes a ver o que é que está em cada nota para estruturar todas estas ideias num parágrafo, por exemplo. No meu sistema, o que eu normalmente faço é que as notas de nível mais baixo é uma frase, depois das notas de nível a seguir é um parágrafo com diferentes frases, ou seja, com diferentes notas, e vai evoluindo dessa maneira. Por isso eu estruturo-me um bocadinho assim, frase, um parágrafo, e depois se calhar uma secção, e depois se calhar um subcapítulo. É assim mais ou menos que eu tento pensar no meu sistema. Acho que desta parte é mais ou menos isso. Depois, exatamente o mesmo acontece quando tiverem várias notas de um nível 3, vão juntá-las no nível 2. Mas isto é uma coisa que acontece só passado muito tempo. Não é uma coisa que vocês começam a tirar notas e depois já estão a criar notas de nível 3, 2 e 1. Não, eu acho que no meu sistema de nível 1 e 2 não deve ter nada ainda. São coisas que vão acontecendo à medida que vão criando. Não sei se têm mais alguma pergunta nesta parte do template, antes de eu passar para vos mostrar o meu sistema e como é que funciona, né? O Luís, por acaso, tem uma que é se tu usas backlinks do Notion. Sim, é uma maneira também de fazer esta ligação. É totalmente credível e funciona da mesma maneira, só que aliás, hoje eu estive a falar com outra pessoa que está a fazer Zettelkasten no Notion e ele utiliza só backlinks. O que ele normalmente ele faz é ele cria uma link database, ele vê todas as notas que tem e depois, quando está a escrever o parágrafo, faz um backlink das notas que
no Zettelkasten. Ou seja, ele faz dessa maneira. Isto é só a minha maneira que eu decidi fazer, e a maneira como eu estou a tentar demonstrar no template é só para tentar facilitar a aprendizagem destas fases todas do note-taking. É tudo. Mas o backlinking é possível. Desculpa, eu ia sugerir que agora, como nós normalmente fazemos eventos de 1 hora, pode ser mais tempo, como é óbvio, faltam 10 minutos, se calhar tentava-se a fazer a apresentação agora a seguir e depois ficava para as perguntas quem quisesse, que as pessoas às vezes podem só 1 hora para estar aqui, está bem? Sim, claro. Vamos passar então rápido. É rápido. É só para tem calma, é só no mostrar um sentido exemplo. que pelo menos ficar para a apresentação e depois ficamos no final a falar, quem quiser ficar. Desculpa, não percebi. Estava a dizer que mas com calma, atenção, não tens de começar a speedar, está à vontade. Eu sigo o que tu dizes. Não, eu acho que desta parte já fomos do Step 1 ao Step 5. Fiz mais ou menos uma overview. Depois, se vocês virem o template, tem aqui alguns modos diferentes de ver cada uma das etapas, mas isso são particularidades do template e não do sistema em si. Por isso eu acho que faz mais sentido passarmos para mostrar-vos o que eu utilizo. Pronto, o meu sistema agora chama-se Atomos. Isto vai mudar um bocado a terminologia. A única razão pela qual eu chamei os nomes do template aos nomes do Zettelkasten é porque eu acho que muita gente tem o interesse no Zettelkasten e é uma maneira deles aprenderem, mas no meu próprio sistema eu não gosto nada desses nomes, então eu utilizo átomos, moléculas, matéria, etc. Por isso tenho nomes diferentes. E aqui tenho na mesma os 5 níveis, por isso funciona exatamente da mesma maneira. Como eu vos tinha dito, tenho 2 tipos de structure notes, tenho uma note do tópico e depois tenho a actual note, que é o nível 4, e mais detalhes é o nível 5. Então, isto é o meu Zettelkasten. Eu tenho neste momento 180 e qualquer coisa notas, e como vocês podem ver, eu represento de uma maneira muito simples de visualizar. Isto é, se eu precisar de encontrar qualquer coisa, se eu tiver que abrir o sistema inteiro, é assim que eu vou visualizar. E se vocês virem aqui do lado direito tem alguma informação, não muita, mas alguma. A primeira coisa que vocês vão notar é que tem uma checkbox, e esta checkbox eu introduzi muito recentemente, por isso é que a maior parte ainda não está tick. É porque esta checkbox basicamente quer dizer que eu reuni a informação desta nota e coloquei-a numa molécula. Ou seja, esta nota já foi transmitida a um nível superior. E isso só é o caso para... Eu vou-vos mostrar o exemplo de um caso que eu já fiz isso. Por isso, como vocês estão a ver, eu tenho 180 notas e só agora é que fiz o próximo nível numa delas. Por isso... Os níveis mais acima é mesmo, já estamos a falar em escrever livros e assim. O resto que vocês podem ver aqui, tem o 002, 003, isto tem a ver com o Unique Identifier, por isso eu sei que todas as notas que começam com 001 são estruturas, 002 tem a ver com envelhecimento, 003 tem a ver com esta doença, e depois 003A é os tipos da doença. Depois tenho 003A, 002 é este específico tipo da doença, ou seja, é fácil para mim navegar no sistema porque tenho como se fosse um index. E já agora, eu não esqueci-me de dizer porque é que eu estou a dizer 003 em vez de dizer 3. E isso é porque o Notion, quando vocês organizam números, se tiverem o 1 e o 10, eles vão se juntar porque começam os dois com 1. Ou seja, não ordena direito, por isso tem que ser 00. É basicamente por causa disso. Ok, vou-vos mostrar então as notas que eu já consegui fazer o nível acima. Como vocês viram, todas estas ainda não. Mas então são estas aqui, estas 4. E então aqui eu tenho o nome da molécula que surgiu graças à informação dessas notas. Ou seja, se abrirmos aqui,
o meu sistema tem 18 mais propriedades, por isso, como vocês podem ver, torna-se muito, muito complicado. Mas aqui vamos ver a molécula que nós criamos com estas notas. O que é que isto é, então? Então, na minha molécula, que é o nível a seguir, eu tenho aqui os meus átomos, por isso esta molécula é feita por todos estes átomos que estão aqui. E depois eu até já tenho a matéria, que é o nível a seguir. E depois tenho o estado, que é para eu saber se já passei muito tempo nesta nota ou não, como é que eu me sinto em relação ao conteúdo que eu produzi. E depois isto aqui tem a ver com a tese, não interessa. E então, dentro da nota eu primeiro tenho um resumo, e isto aqui vocês podem fazer o que quiserem, é como o vosso cérebro funcionar. Para mim, eu gosto de ter uma maneira de ver a informação muito fácil, ou seja, com um sumário, com bullet points. Se eu precisar de saber a informação, está ali. Mas depois também tenho um parágrafo que foi escrito de uma maneira a poder ser literalmente copy-paste. Se eu tiver que falar sobre este assunto, está escrito de uma maneira que não preciso de editar ou nada. Está esta informação consolidada. E este é o momento em que eu faço, então, as tick boxes para dizer, ok, neste parágrafo eu utilizei aquela informação, aquela e aquela. E depois tenho também outras moléculas, como vocês estão a ver aqui, que já foram criadas, mas que ainda não têm este tick box. Porque eu sei que elas vão pertencer a esta molécula, mas ainda não as processei de maneira a estar contente com o próximo nível estar completo. Essa é a parte fundamental, e isto foi o meu sistema durante a maior parte do tempo, mas agora está a evoluir à medida que vamos fazendo as coisas. E como eu vos mostrei aquelas diferentes etapas, no meu sistema eu tenho basicamente a mesma coisa, mas de forma diferente. Criar notas está aqui, depois criar os links, depois criar o conteúdo. E quando eu tiver isto tudo feito, clico aqui e sei que essa nota já vai para outro sítio. E depois a parte de colocar a nota no sítio certo do sistema é esta parte aqui, que como a outra eu tenho o meu Unique Identifier, e basicamente depois escolho onde é que a nota vai ficar, e depois deste passo a nota já fica no sistema. Por isso é um bocadinho diferente, e isso é porque foi evoluindo à medida que eu fui fazendo, e este template que eu estou a fazer já é com o conhecimento que eu fui adquirindo à medida que ia construindo o meu sistema. E eu acho que é basicamente isso, e se calhar agora passamos a perguntas. Há mais uma do Luís, outro Luís, pergunta se tu usas uma nota só uma vez, mas acho que a gente já dá para ver que não. Exato. Então, o meu sistema, se vocês podem ver, eu tenho notas de níveis acima, mas é só por uma questão de estrutura. Por exemplo, todas estas notas que vocês veem com o quadrado preto estão vazias. É só mesmo para eu me localizar no meu sistema, e cada nota pode estar nesse sítio, mas quando entramos dentro da nota podemos ver que ela também está ligada a outro sítio qualquer. Acho que isto responde mais ou menos à pergunta. Isto é só uma representação de uma estrutura, caso eu tenha que encontrar, ou é a estrutura mais lógica, mas não quer dizer que só possas navegar desta maneira. Podes entrar na nota e depois navegar entre as ligações. Obrigada. Há mais uma. É muito. Se calhar Gustavo ou Gonçalo, que é uma pergunta mais comprida no chat. Eu vou. Vai ser complicado para mim ver isso, mas faz sentido. Eu ajudo, Camila, aqui uma pergunta da Ana, essa que estás a falar. A Ana pergunta, e é uma pergunta que eu queria também fazer, que é. A Ana pergunta porquê usar o Notion para um sistema Zettelkasten quando há aplicações PKM, Personal Knowledge Management, dedicadas como o Obsidian e o Roam Research, que eu também conheço relativamente bem. Don't get me wrong, sou power user do Notion, que uso para gerir praticamente tudo,
mas não vejo como ponto forte do Notion Relational Databases. Possa trazer grandes vantagens, ou seja, o Notion possa trazer grandes vantagens relativamente à simplicidade dessas apps dedicadas. Portanto, porque o Notion, se tu tens outro tipo de aplicações, tipo Chrome Research, muito mais orientadas a este tipo de método? Eu tenho uma resposta. Quando eu fiz a pesquisa sobre o Zettelkasten, a maior parte das pessoas que utilizam o Zettelkasten utilizam ou Chrome Research ou Obsidian. Então, eu, no início, quando ainda só tinha, sei lá, 20, 30 notas, decidi por que não tentar. Toda a gente diz que funciona melhor nas outras aplicações, é muito mais simples, as ligações são muito fáceis de visualizar, enquanto que o Notion não é sempre evidente de o fazer. Então, eu decidi tentar usar o Obsidian. E o Obsidian porque é gratuito e o Chrome Research porque não. Simplesmente por essa razão. Então, quando eu comecei a usar o Obsidian, eu tive muito que aprender, porque o Notion eu já sabia como utilizar e o Obsidian não sabia. A primeira coisa que eu percebi é que no Obsidian é muito difícil construir tabelas, e eu uso tabelas, não sei, para coisas que se calhar nem precisavam, mas eu gosto de visualizar as coisas de uma certa maneira, então eu tive que fazer uma grande pesquisa em como usar tabelas no Obsidian e como fazer mil e uma coisas, e tentei realmente mesmo utilizar o Obsidian. E simplesmente não estava a funcionar. Então voltei ao Notion. Continuei a fazer a minha pesquisa e toda a gente continuava a dizer que o Obsidian é a melhor coisa. Então eu voltei ao Obsidian e fiz isto durante 3 vezes. E mais ou menos durante o período de 3, 4 semanas. E tirei bastantes notes no Obsidian também, mas simplesmente não me dava o prazer de ir para o Obsidian e sentia que não conseguia personalizar nada. As coisas ou eram assim, era só muito, não sei, eu gosto de personalizar as minhas páginas, de organizar as coisas de maneira diferente e no Notion podemos fazer tudo e mais alguma coisa, enquanto que no Obsidian não. Mas eu continuo a gostar do Obsidian no aspecto da escrita e etc, mas não consegui fazer a transição. E diz uma coisa, já agora, no seguimento desta pergunta, tu sentes que, quais é que são as principais limitações que tu sentes do Notion relativamente a este método? Tens assim alguma coisa fora de série que digas, eu gostava mesmo era que o Notion ainda fizesse isto ou aquilo? Eu acabei por encontrar maneiras de fazer o que eu queria à medida que o tempo foi passando, ou seja, arranjar maneiras. Por exemplo, eu agora utilizo muito mais linked databases que antes. Como vocês viram no meu template, tenho 1001 linked databases, ou mesmo aqui na parte de quando eu crio as minhas notas, eu tenho uma linked database para. Eu não gosto de ver quando vocês têm que andar sempre para lado e ver todas as propriedades, faz muita confusão, tal como me faz muita confusão ter que entrar na nota e ver todas as propriedades. Eu nem carrego aqui, que é para vocês não se assustarem com o nível de coisas que tem aqui. Por isso, a maneira que eu tive de lidar com esta complexidade e muita coisa a acontecer é criar link databases e ser muito específica que informação é que eu quero introduzir em cada uma. Isso era uma das limitações. Depois outra é que no Obsidian, o que eu gostava mais do Obsidian é que existe uma visualização das conexões das vossas notas. Eu não sei se alguns de vocês já viram, mas sempre que criam ligação, vocês têm como se fosse um universo em que demonstra visualmente que nota é que está ligada a que nota. E essa era uma das razões pelas quais eu queria mesmo que o Obsidian funcionasse, porque eu acho super giríssimo poder ver o sistema todo e ver as ligações entre as notas, e isso não é possível ainda com o Notion. Por isso eu acho que essas são as principais razões, limitações. Mais alguma pergunta? Gonçalo, tens umas perguntas? Mais? Já foram respondendo.
Há só mais uma do Luís, só que a minha cadela está a ladrar muito, vou tentar falar rápido. Estava a perguntar se... Eita, peraí. A Vera já falou como faz o index das notas. Usa um index, mas não percebi muito bem a pergunta. Que tem a ver com o index. Sim. Luís escreve no chat mais detalhes. Eu creio que a pergunta deverá ser se tu estás a utilizar algum table content, tipo, Vera falou como é que se faz o index das notas, mas usas o index, ou seja, não sei se é um table content ou... Ok. Como é que eu vou explicar? Usas um table content das notas? Tudo que eu utilizo, vocês mais ou menos já viram em termos de estrutura, mas o Zettelkasten, este princípio de index vai completamente contra o Zettelkasten, porque o Zettelkasten é suposto não ter uma estrutura, é suposto as coisas simplesmente se irem ligando e se irem conectando, e não há esta ideia do top-bottom, em que tem um index e cada coisa vai dentro de cada capítulo, etc. Por isso defeats the purpose, mas ao mesmo tempo, e eu pessoalmente preciso de ter esta visualização de onde é que as coisas se estruturam pelo menos uma vez no meu Zettelkasten. E isso é mais uma das coisas que no Obsidian eu não gostava, é que vocês criam notes, ligam a notes, clicam a notes, mas depois eu queria fazer um zoom out e ver onde é que eu estou e não conseguia fazer isso. Porque é só as ligações, e isso é mais o Zettelkasten, é mais como o Obsidian e o Roam Research funcionam. Só que para mim eu tive que adaptar um bocadinho para fazer uma mix entre os dois. Ok, só aqui mais uma nota, que é assim, eu já percebi que eu para já compraria este template, ok? Espero que lances depressa, porque eu vou comprar. Depois, surgir aqui uma sugestão, é um nome incluís qualquer coisa mais personalizada, porque tu estás a fazer aqui um género de um twist. Ou seja, e depois os mais puristas vão-te cair em cima. Dizer, não sei o que pode ser. Portanto, qualquer coisa como Zettelkasten Twist, ou qualquer coisa assim, uma coisa gira que pode ser. Isto era só uma ideia. E depois tinha só mais uma pergunta que era. Ou seja, eu já percebi que tu utilizas o método, e essa é a boa prática, para um determinado tema. Um tema maior, e é aí que o Zettelkasten vai poder trazer todo o seu método mais virtuoso, se estiveres a falar de um tema. Mas tu acabas por conseguir relacionar com outros temas para fora, ou seja, como é que tu relacionas para fora? Imagina que tu estás a tomar notas, as notas vão subir um nível, se calhar já são um paper que vais apresentar ou algo similar. Depois que tu fazes alguma espécie de relação no próprio Notion para fora, se calhar daqui vai sair 3 ou 4 tweets, daqui vai sair um paper, faz alguma relação para fora, é já uma coisa ao lado, como é que fazes? Então, eu percebo perfeitamente a pergunta e para mim isso é fácil de explicar porque eu tenho que escrever uma tese. Então toda esta informação vai ter que acabar de ter que ser formatada para capítulos e para subcapítulos e essas coisas todas. Isso pode ser aplicado a outras coisas, não tem que ser uma tese. Podes criar uma relation com tweets e ires ligando, por exemplo, tens uma ideia para um tweet e tens várias notas que podem ajudar-te a construir essa ideia. Então podes ter uma database para tweets e escreves, tenho esta ideia para este tweet e vais juntando as notas que queres àquele tweet. Por isso pode ser feito e eu faço essa ligação para fora com a minha database da tese, em que, se eu vos mostrar as minhas propriedades, por isso é que se entrarmos nas propriedades isto fica ainda mais complicado, porque eu tenho a secção da minha tese aqui, que está ligada a todas as secções da tese, e depois também tenho outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma database que me diz, é um bocado difícil de explicar porque tem a ver mesmo com o tema, mas como é que eu vou explicar? Há um assunto, bem,
imaginem que tem vários tipos de testes e cada teste diz-vos uma informação. Eu tenho uma database com todos esses testes em que sempre que eu encontro uma nota que tem a ver com aquele teste, está numa database diferente, porque não é em si as notas, é mais uma coisa à parte. Por isso, tudo o que vocês tenham ideias de relacionar isto com outras coisas, por isso é que é possível com o Notion, porque podem ter uma database completamente diferente e ter as coisas separadas. Está ótimo. E só mais uma coisa, quanto ao nome, eu não queria chamar Zettelkasten e continuo a não querer. E se vocês viram, o meu sistema agora chama-se Cosmos. E para já ainda está muito feio, porque eu tenho passado o meu tempo todo a criar o template em vez de trabalhar no meu próprio sistema. Mas eu adoro o sistema de ter átomos, moléculas, matéria, planetas, sistemas e galáxias. E eu acho muito mais interessante e muito mais intuitivo também. A única razão de eu estar a chamar Zettelkasten é puramente uma razão de marketing e das pessoas perceberem o que é que eu estou a falar. Qual é a base do sistema? Faz sentido. Mas talvez seja uma boa ideia dizer, tipo, Cosmos Note-Taking e depois dizer an adaptation from the Zettelkasten method. É uma boa ideia. Mas se já não há mais perguntas, eu vou sugerir quem tenha perguntas para a Vera futuramente que adira ao nosso Discord e que as faça lá, porque eu sei que há pessoas que têm alguma resistência em aderir ao nosso canal lá. Explicar que o Discord é como se fosse um Slack, ou não diria um Facebook, mas é uma coisa simples de utilizar. Se precisarem de ajuda, perguntem-nos. E Vera, muito obrigado, foi excelente. Eu fui acompanhando onde ias fazendo, também estavas um bocado nervosa por ser em português, não estás habituada a falar em português, na tua língua. Eu acho que foi lindamente. Pelo menos da minha parte, acho que foi extremamente perceptível e ficou bastante bem. Também foi muito interessante termos pessoas mais participativas desta vez, o que também é muito interessante, é algo que estávamos à espera há muito tempo. E pronto, vemos no Discord e até um próximo evento. Obrigada a todos e obrigada pelos comentários e as perguntas. Obrigada, tu. Foi muito interessante, gostei muito. Boa tarde a todos, ou boa noite, quase. Tchau.